Falando de Vida. Oferecimento Angelfer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. 12:15. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida, aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 27 de agosto de 2019, é uma terça-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção, a supervisão geral é do Padre Luiz Fernando Soares. E você já sabe que a proposta do Falando de Vida é sempre trazer algum tema que interfere ou entretém diretamente a sua vida. Falando de Vida. E o tema do dia. A literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Mas afinal, o que é a literatura? Para que serve o texto literário? O que é a história da literatura? Ou ainda, o que é e quais são os chamados gêneros literários? A definição mais antiga comumente usada pelos teóricos da literatura é aquela construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. De modo todo, é possível dizer que literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética, ou seja, é literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. Hoje, no Falando de Vida, Jacareí e a literatura. Como está? Quais são os projetos? O programa Falando de Vida hoje abre espaço para falar de literatura, para falar de obras, né? E também da nossa cidade, aqui da cidade de Jacareí. A gente vai receber e recebe com muito carinho aqui o Valdir Capuzzo. O Valdir que tem um trabalho lindíssimo que está aqui nas minhas mãos. É o livro Testamento. É o primeiro livro do Valdir, minha gente. Vocês acreditam que o Valdir tem essa formação de administração de empresas? É aposentado, né? Formado aí pela Universidade de Taubaté. Sempre trabalhou com essa área de administração. E é um curioso da literatura, né? Veio escrevendo aí ao longo da sua vida, mas nunca que imaginou que ia escrever um livro, um compilado assim de contos tão lindo como esse que eu tenho aqui nas minhas mãos. Valdir, fico muito feliz pelo seu trabalho. Seja bem-vindo à Rádio Mensagem, viu? Obrigado, Ana, aos ouvintes da Rádio Mensagem também. A satisfação é minha, porque é tão difícil a literatura ter espaço na imprensa em geral, né? Esse convite veio de bom grado. Espero poder falar com os ouvintes aqui, passar algumas coisas legais para eles. Muito legal. E você participa também, aí fala um pouquinho de literatura com a gente através do nosso WhatsApp, 97411-0125. Estava falando aqui com o Valdir, peguei o livro nas mãos e outro dia fui no sebo, aqui ó, cheirando aquele cheirinho de livro novo. Ah, que delícia. É igual aqui, carro novo, né? Isso aqui é tipo um carro novo, mas a gente não pode o carro novo por enquanto, né? Então tô aqui folheando, minha gente, tô ó, sentindo o cheirinho, né? Porque eu fico imaginando, se a gente que é leitor já sente uma alegria de sentir esse cheirinho, imagina o pai da criança. Como é que foi esse desenvolvimento?
Esse livro, na verdade, eu tenho 10 anos que eu escrevo, né? Participei de vários concursos literários, que era meu hobby. Eu estava fora do Jacareí, então eu escrevia para concursos. Você estava em qual cidade? Eu andei em Ilha Solteira, andei em Maringá, andei dentro do Mato Grosso, fui parar em Goiás. Mas então, isso tudo trabalhando ou já aposentado? Trabalho. Trabalho mesmo, antes de aposentar. Então teve essa vida peregrina. Eu sou assim como meus avós vieram do exterior também, eu digo que são ciganos, eu tenho esse sangue cigano deles, né? Rodei bem, agora aposentei e voltei pro meu berço natal, que é Jacareí, e daqui não saio mais, pode ser certeza. Você voltou para o Jacareí em que ano, mais ou menos? Eu voltei há 5 anos atrás. Legal. Para viver mesmo, aposentar, então, aproveitar nessa fase da vida. 6 netos, os filhos estão. Minha filha tem Campinas, mais pertinho, Campinas, né? A cidade em si, eu acho que o meu berço aqui, então é meu fim de vida vai ser aqui, espero que demore um pouquinho, né? Mas estou curtindo Jacareí, rever os amigos, lugares onde estudei, as coisas que eu passei, né? E retrato isso nos meus escritos, né? Essa lembrança gostosa, não é que só assim, saudades, são lembranças boas, saudade faz parte da vida, agora lembranças boas eu registro nos meus textos, né? E é aqui a minha inspiração aqui. Ô Valdir, me diga uma coisa, nessa vida peregrina sua, né? Nesse desapego aí do lugar, ao longo do seu trabalho, você teve alguns momentos aí até de inspiração e até um pouco de solidão também, né? De introspecção. Você com você mesmo, que foi o que desabrochou essa literatura nesses momentos que você estava longe de Jacareí? Explica como é que surgiu isso. Começou por causa disso, né? Estava em Ilha Solteira na época. E eu tinha uma neta recém-nascida, que era a segunda dos 6, que vieram as 4 depois, né? Ela tinha 1 mês quando eu fui embora do Jacareí. E eu estava pegado demais aquela menina, assim, parado, no fim de semana não tinha o que fazer, eu ficava andando que nem igual bobão na cidade, passar hora, porque trabalhava de segunda a sexta, sabe, domingo ficar preso, é muito longe para mim vir e voltar, né? Eu estava lendo bastante, e tinha o concurso da Academia Jacareiense de Letras. Eu resolvi escrever para o concurso. E nesse concurso retratei minha solidão, é o que pega a gente, né? E por sorte fui premiado em primeiro lugar em crônicas e terceiro em poesia. E foi um incentivo bom. Falei, puxa vida, que legal, participar a primeira vez ganhar primeiro lugar num concurso, né? Eu escrevia bem tempo de ginásio já. Aí comecei a participar de outros concursos e deu inspiração e virou um hobby gostoso. E detalhe, assim, né? Um detalhe importante dessa fala do Valdir. Ele foi surpreendido com o primeiro lugar do concurso, escrevendo sobre um assunto que naquele momento causava angústia. Exatamente. Que era a solidão. Que ironia, né? É, porque o escritor, na verdade, todo escritor é saudoso. Mesmo texto de humor, eu tenho muito do humor. A minha verve é humorística. Mas mesmo nessas histórias de humor, você consegue pôr a saudade, a solidão, sim, tá? Aliás, toda pessoa que fala muito, às vezes é muito expansiva, geralmente é tímida, né? Ela usa o humor para poder disfarçar. E a gente, às vezes, escrevendo com humor também é um modo de disfarçar a nossa timidez, a nossa saudade, a tristeza, aqueles momentos muitas vezes de angústia mesmo. Você tem um feriadão, você poder vir e estar trabalhando, sabe, família longe, é uma coisa que marca muito, né? Você sabe, Valdir, que essa sua fala confirma, assim, uma das percepções que eu tenho da vida, assim, que esse fruto de grandes coisas, né, do ser humano, do que o ser humano é capaz de produzir, ele vem justamente nesses momentos difíceis. Esses momentos difíceis são muito frutuosos, assim, né, para a escrita, para produção mesmo, para coisas que você realmente pode produzir ao longo da sua vida. Então, aí tá, a pessoa pergunta, você escreve o quê? Eu falo, eu escrevo contos e crônicas. Por que é a diferença de um e de outro, né? Eu sempre falo, conto é uma história, você pega até um fato qualquer, você pode colocar personagens. Como base, pano de fundo. Você, né? Inventa personagens, você mata, cria, faz nascer, faz casar, o que você quiser. Crônica não, crônica é essa coisa da saudade. Você fala uma coisa que sai do coração. Então, conto sai da sua cabeça. Você cria o mundo, você faz que bem entende com a história, você conduz como bem entende. Agora, a crônica, você viveu aquilo praticamente, alguém te contou, você soube de alguém que passou por aquilo, então é um negócio mais do coração. Então, sempre qual a diferença? Ó, conto sai da cabeça, crônica do coração, essa é a grande verdade, né? Então, a crônica é mais doída de escrever. Porque realmente é ela que você escreve com dor, sabe? Já escrevi crônica, eu escrevi chorando. E foi um texto que até hoje eu acho o melhor texto meu, sobre minha neta, que eu citei. Mas também tem crônica deliciosa, de humor, né? Mas é gostoso, é uma experiência. Qualquer um pode escrever. A pessoa fala assim, eu não sei escrever bonito. Não precisa escrever bonito. O Veloso, que é o meu grande parceiro, meu tutor literário, eu sempre digo, eu pego meus textos e ele revisa para mim, ele olha, tá aqui, ó esse gerúndio imbecil aqui, né? Ele me auxilia em cada parágrafo meu. Então, procure ajuda de alguém que conheça, ter mais experiência, e leve seus textos, põe no papel, porque seus netos, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, um dia vão querer ver isso aí. E você mesmo, que há 20, 30 anos tendo um texto guardado, você, nossa, como eu era naquela época. Você viaja no tempo, quando você volta nele, inclusive.
É muito gostoso você registrar tudo que você passar. Não é aquele diário antigo, né? Mas todo mundo que estiver ouvindo, eu falo, tente escrever, nem que seja para guardar. O dia você reabrir aquele caderno, o computador some, né? É gostoso você voltar no tempo e, puxa, naquele tempo eu era assim. Quer dizer, quanta lembrança boa fica. Com certeza, com certeza. Hoje a gente está conversando aqui com o Valdir. O Valdir tem então esse livro, né? O primeiro livro dele lançado, o Testamento, contando um pouquinho da sua história, suas inspirações. Valdir, só reiterando, né, essa questão da inspiração, das pessoas se motivarem a fazer algo ou se desafiarem, se permitirem. Você falou antes da gente entrar no ar que começou a de fato escrever, levar um pouco mais a sério essa frequência de escrita com mais de 50 anos, né? Com 55 anos de idade. Você começou esse caminho e hoje, com quantos anos está lançando esse livro? Depois de 10 anos depois, estou lançando meu primeiro 65 livro. anos. 65 anos. Que demais. E me diga uma coisa, como que surgiu a ideia de fazer o livro em si? Porque você disse que nunca na sua vida imaginou em publicar um livro. Quando que você viu assim, olha, eu poderia lançar um livro? Na verdade, eu fui participar de concursos, Ana, e ganhei todos 61 prêmios literários, assim, concurso. Você ganhou 61 prêmios? 59 no Brasil e 2 em Portugal. Entre esse primeiro, segundo e terceiro lugar, a menção rosa, Nesses 10 anos? Nesses 10 anos. Meu Deus. A média de 6 por ano, assim. Tem gente que ganha 200, eu conheço amigos escritores, se tornam todos amigos, né? Ganharam muito mais até. Mas e o pessoal me cobrava, a Ludmilla mesmo, que é a principal escritora do Jacareí, acho que é modelo para todos nós, dizia assim, cadê o seu livro? Cadê o seu livro? Minha esposa cobrando, meus irmãos. Eu dizia assim, poxa, juntar, porque é caro fazer um livro, né? É caro. Aí surgiu a chance da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura do Jacareí. Aí montamos o projeto, meu irmão me ajudou nisso, né? Colocamos o projeto e, por sorte, foi o projeto escolhido o ano passado, né? E isso possibilitou que fizesse 600 exemplares e estão entregando às escolas, para as pessoas conhecidas, né? Reservei uma parte da feira literária que vai acontecer em outubro em Jacareí. E estou tendo chance de conversar com alunos, precisa da EJA, né? Divulgando literatura, divulgando o meu trabalho. Já tem professoras usando meu livro, os textos, para conversar com os alunos, esse trabalho de classe. Qual que é a impressão que os alunos têm quando vê assim, olha, porque a gente pega o livro, a gente não imagina que tem uma alma por trás daquele livro. Quando eles veem a alma, assim, tete a tete, igual eu estou vendo aqui, o pai da criança. O gostoso de ir na escola, sabe, porque é tirar aquela ideia que o escritor é uma pessoa assim, diferente, que bem vestida, bonitão, sempre. Não, eu vou lá do jeito que eu sou, de tênis, né? De camiseta. E qual que é a reação deles? Eles estranham no começo. Ainda mais quando eu converso com os alunos, eu faço quem me convidar, eu vou fazer esse graça, gente. Eu brinco, conto piada, falo besteira também. Então tira desmistifica que o escritor é uma pessoa assim. Inatingível. Nossa, ele é inteligentíssimo, exatamente. cultíssimo. Pelo contrário, eu falei, gente, eu tenho dor de barriga igual vocês, eu solto o punho. Ele se diverte com isso aí e realmente acaba, eles querem tirar foto, pede para assinar livro, pede autógrafo, é uma coisa gostosa, né? Incrível. A gente é o centro dessa, eles tiram aquela ideia que eles são seres divinos, não somos. Nós somos falíveis em todos os sentidos, né? Então estou ajudando a quebrar essas coisas também. O escritor não é um bicho-papão, não é ninguém mais que ninguém. Eu falo assim, vocês podem escrever tanto quanto eu, quanto outros escritores. Muito bom. Então está sendo muito bom esse trabalho em escolas. Aliás, se tiver algum diretor, professor ouvindo, pode me contatar que eu vou de bom grado onde me convidarem para divulgar não só o livro, como a literatura, que é o principal, não é só minha, é de outros autores também. Muito bom. Valdir, me diga uma coisa. O livro, ele é um livro de quase 100 páginas, 96 Exato. Páginas. São quantos contos que a gente tem aqui? São 20 contos aí, e que hoje a gente sabe estudo que mais que 100 páginas, fica difícil a leitura. O pessoal jovem de hoje gosta, é o limite, 100 páginas. É o limite para você poder fazer um livro, você bem, a pessoa ler com vontade. Se é muito grosso, você acaba deixando e fica atrás da fila, sabe? Então foi um levantamento, pesquisa que fizemos de informação, e como 20, o projeto era 17, aí conseguimos colocar mais 3 depois. Entendi. Me diga uma coisa, eu estou vendo aqui que existem também as ilustrações, né? A ilustração ela serve meio que para dar um fôlego, né, na história, uma introdução também, né? Tudo produzido 100% em Jacareí também, né? Exato, a minha equipe todinha de Jacareí, o meu irmão Alberto Capuzzi fez pessoal, a parte ilustrativa, né, o projeto. A ilustração do Paulo Henrique Denquina, ele pegou cada conto, ele leu o conto e fez uma ilustração que qualquer pessoa acabou de ler o conto vai entender. A ilustração realmente tem tudo a ver com o conto. Foi um trabalho bem precioso dele, muito bem feito, está sendo muito elogiado o trabalho que ele fez nessas ilustrações. Ele fez a capa também, a capa dele, a gravação também foi da parte dele, a esposa dele, Ana Cláudia, participou ativamente do processo de contatos com a gráfica, o processo administrativo ajudou muito. E o Veloso, que foi a minha alma, né? Cada texto, cada palavra, ele reviu comigo. Então, foi a minha equipe, todos de Jacareí.
Muito legal. Quando a gente abre aqui o livro, tem a foto, inclusive, isso eu não vejo em muitos livros, acho que deveria ter mais, viu? A foto de todo o pessoal envolvido, né? O Valdir A minha aqui equipe, exatamente. ao centro, isso aqui deveria ser uma regra para o livro, porque humaniza também, né? Traz essa assim carinha. como quando alguém canta uma música, fala do compositor tal, poucos falam, né? Eu acho exatamente. que Ninguém não dá o... Eu brinquei, se todo livro é um filho, essa aí é quem fez o parto, é a minha equipe. Exatamente, é quem ajudou no parto. Agora, quem ajudou no parto também foi a empresa incentivadora, que é a Suzano Papel e Celulose. Posso falar? Claro, Não com sabia, certeza. Sabe dúvida. por que a gente tem que falar? Porque este livro, está escrito aqui, este livro foi beneficiado com a Lei de Incentivo à Cultura. Antes de a gente falar da Suzano, vamos falar o que é a Lei de Incentivo à Cultura. Ana, que bom poder falar isso aqui, porque dúvida de falar de empresa, né? A Lei de Incentivo à Cultura é uma coisa que pouquíssimos conhecem e todos falam mal, injustamente. Porque existe uma verba anual, de acordo com a receita do município, que pode disponibilizar para a LIC. Esse ano foi R$700 mil. Então tem os projetos de várias vertentes, fotografia, teatro, cinema e literatura. Só o meu livro foi aprovado, infelizmente. Tinha outros participantes, mas escolheram o meu. Mas por quê? Tá certo. Quanto mais projetos caros tem, menos chance tem de outros projetos para serem aprovados. Porque o limite é R$700 mil para todos os projetos aprovados. Qualquer pessoa, qualquer artista, qualquer escritor tem chance de apresentar um projeto. Mas poucos conseguem ler e entender o edital. Então eles fazem uma coisa que eles acham que está bom. Procure alguém que saiba fazer. Não é porque nós trabalhamos isso não. Que a pessoa às vezes não segue, esquece o documento, entrega incompleto, é eliminado por causa disso. Mas ali que é a chance do escritor, ou do compositor, a música levar um CD, o grupo teatro levar uma peça adiante, entendeu? Qualquer artista procure conhecer o edital da LIC, que sai agora em outubro ou novembro, sai o novo edital, né, de 2019, mas leia com cuidado e obedeça todas as regras, gente. Quem escolhe não é o pessoal do Jacareí também, são pessoas que vêm de outras cidades, de São Paulo, que não conhecem, não tem acesso, não sabe quem é o Valdir Capucho ou quem que seja, e não vai escolher a pessoa porque essa pessoa é conhecida. Então, né? Gente, ele escolhe o projeto. Então é uma coisa importante, ali que pede contrapartida social. O que é isso? Não é fazer coisa só no centro da cidade, não é só a Sala Barulago ou teatro dentro da Suassuna. Trabalhe em periferia, leve a cultura, seu trabalho, se a música, cinema, o que for, pelos bairros periféricos. Isso é a contrapartida social que poucos propõem a fazer. E quando o jogador vai fazer isso, parecerista, que chama de aparecer, ele leva muito em consideração esse ponto. Quem está dando contrapartida social, onde e por quê? Então é importante você ter esse conhecimento de tal e fazer um projeto muito bem elaborado. Quanto melhor for a chance. Agora, para de falar mal sem conhecer. Isso que é difícil. Então, isso é importante, a gente aproveita aqui o conhecimento do Valdir para falar desse assunto também, porque assim, a Lei de Incentivo à Cultura é só para a gente deixar muito claro aqui como é que funciona. Eu falei da Suzano Papel e Celulose. Eu quero voltar a falar da Suzano depois. Exatamente, porque a Suzano, que é da cidade de Suzano, comprou a fibra, certo? Exatamente. Então agora a fibra lá no São Silvestre é Suzano. O que tem a ver, Ana, a Suzano com o livro, com a LIC? Explica pra gente, Valdir. Tá. A Suzano, como toda empresa grande, faz o trabalho de apoio social em várias áreas. Um dos motivos que ela faz é a LIC, que ela usa uma parte dos impostos que ela recolheria, a prefeitura abre mão em tese, né, para que ela banque esses projetos. Mas a Suzano é a única empresa que, deixa eu explicar, a apresentação de cada trabalho selecionado, a gente vai lá se vender para as empresas. Então elas mandam representantes se você fala do seu projeto. Aí eles escolhem de acordo com a sua explanação, né? A Suzano mandou 6 pessoas para ajudar a escolha. É a única empresa que mandou 6 funcionários. Depois que eles escolhem todos os projetos apresentados, eles se reúnem posteriormente, escolhem depois aqueles que eles querem apoiar em função dessa contrapartida social. A Suzano já apresentou, acho que a todos, já quase 40 projetos esses anos de LIC. Ela bancou em Jacareí. Então, é importante dizer, quem é que banca o projeto? A empresa. A prefeitura abre mão da receita. E esse é o ponto. Exatamente. Gente, qual é o ponto? E isso a gente está falando de LIC, a gente está falando de Lei Rouanet, que foi execrado ano passado, durante a campanha PROAC tudo. Gente, a gente está falando a lógica, entenda a lógica. Não adianta xingar o Rouanet, coitado, como disse aqui o Valdir, está revirando no túmulo. Não adianta. Lei Rouanet, LIC, etc., a empresa tem que pagar um imposto, Exato. correto?
por conta dessa lei, a prefeitura, que é quem vai receber o dinheiro, abre mão de receber o dinheiro, porque aquele dinheiro que a empresa deve para a prefeitura, ela não vai pagar para a prefeitura, ela vai disponibilizar para projetos como, por exemplo, esse livro aqui. Então, minha gente, não vamos entrar nessa onda, né, de internet, de falar bobeira. Não, porque o governo federal fica aí fazendo alguns projetos culturais em desacordo com isso, com aquilo. O governo federal, a lei, ela trabalha dentro do que a lei permite, né? Então, quem é o real incentivador daquele projeto, quem é que coloca dinheiro naquele projeto, não é o governo federal. São as empresas que têm um capital grande, como, por exemplo, a Suzano. Né? Então, é importantíssimo entender isso. Uma coisa, qualquer empresário de Jacareí que pague ISS ou SSQ ou IPTU, ele pode apoiar projetos da LIC. Existe percentual, me foge agora, que essa conta é mais meu irmão que faz, mas ele pode aproveitar até 50% do que ele gasta, por exemplo, de ISS, ele pode pagar um projeto. Eu não sabia disso. Então, se você tem um projeto de 20 mil reais, eu pago 10 mil de ISS por ano na minha empresa. Eu posso 5 mil bancar parte desse projeto. Legal. Quer dizer, não precisa ser um valor tipo 700 mil reais. E não precisa ser uma empresa só. Quer dizer, um projeto cultural aprovado pela LIC pode juntar 3, 4, até 5 empresas. O empresário Jacareí fala assim, não vou bancar isso porque é caro. Gente, ele não está bancando nada. O que ele pagaria de ISS ou de IPTU, ele vai usar parte disso, a prefeitura vai dar um crédito, ele vai pagar diretamente ao proponente. Ele paga diretamente ao produtor cultural, à Exatamente, iniciativa cultural. Ao proponente do projeto. Exatamente. Ou seja, não tem essa questão do dinheiro público, né? Porque quem proporciona essa transferência é justamente a lei, né? A LIC. Né? Então é importantíssimo a gente entender isso para não ficar aí propagando algumas coisas que foram amplamente crucificadas e, pior de tudo, né? As pessoas foram mal informadas, ludibriadas. E tomara que quem nos ouve, tiver empresários, administradores de empresas, plano de saúde, dos hospitais de Jacareí, que são particulares, gente. As escolas, quantas escolas particulares existem? Todos pagam ISS, todos pagam IPTU. Então, levante o valor anual e procura a Fundação Cultural, tem a pessoa para recebê-los lá, vai explicar bem isso, que qualquer dúvida pode procurar também. Gente, incentive os artistas de Jacareí. Eu acho que quanto mais patrocinadores tiver, nós vamos levar esse trabalho dentro da sua empresa, vamos levar dentro da sua comunidade, quer dizer, incentive. O dinheiro você vai pagar a prefeitura ou vai pagar incentivando, quer dizer, invista no artista jacarense, no escritor, no artista. Estamos precisando de incentivadores e todo mundo tem essa faca na mão, sem prejuízo algum e às vezes não quer nem conhecer. E como disse o Valdir, né, um dos critérios aí para aprovar projetos como esses da LIC é esse cunho social, né? Então o empresário ele tem ainda a possibilidade de ver de forma muito mais palpável onde estão sendo colocados os recursos, né, que ele deve pagar para alguém, seja produtor ou para a prefeitura, mas que ele tem que pagar ele só não pode se isentar. E até conhecer a periferia, pouca gente conhece, é bom que ele participa junto. Exatamente. Depois, nossa, Jacareí divulga, assim, né, até divulga. Divulga a marca, exatamente. Todo o material é divulgado, os banners, na capa de livro, nos flyers de show, todo lugar, o incentivador é divulgado muito junto. Bom. Tá? Muito bom, é bom a gente aproveitar aqui esse conhecimento também do Valdir para falar de alguns assuntos e também orientar você, ouvinte da Rádio Mensagem, sobre esse assunto especificamente. A gente vai a um rápido intervalo, Buim, daqui a pouco a gente volta, que eu quero entender aqui quais são, eu vou dar uns spoilers aqui, hein, ó, quem que não quiser ouvir os spoilers do livro, desliga o rádio, porque eu vou pedir uns spoilers aí pro Valdir para contar um pouquinho desses contos pra gente também. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 41 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com o Valdir Capúcio, o Valdir que é escritor, olha só, com 65 anos, aposentado, já uma longa trajetória aí na sua vida, hoje a gente pode dizer que ele é um escritor, né?
É um escritor. Quando você lança um livro, Você é um escritor, automaticamente né? se torna escritor. Né? Isso te causa estranheza de alguma forma? Falar assim, Valdir, que é escritor? Isso causa, até ontem comentei Eu isso aí com o imagino, Veloso. Uma vez apareceu até no Facebook assim, formador de opinião, parece os selinhos pra gente, sim. né? Um dia apareceu que eu formava opinião, eu falei, nossa, toma cuidado agora com o que eu escrevo, porque parei de falar sobre política, eu falava muito política no Facebook, opa. Se eu formo opinião que eu escrevo, né? eu posso formar boa ou ruim. Então, política não falo mais, eu faço muita piada só, né? Mas hoje Agora não é faz possível escritor. falar, né, de política, qualquer pessoa. Não, tá difícil. Né? Teve amigos assim que separaram, eu não quero perder amigo nenhum, tá? Então, eu fiz o livro para eles, puxa vida, então como é que eu vou perder amigo? Exatamente. E quando eu faço ser escritor, até assusta um pouco, sabe? Mas, que lançou o livro escritor lá dentro. É um presente para sua vida, né, Valdir? Eu acho que é um presente. E o meu livro, eu falei, eu pus no testamento porque é um presente meu para Jacareí e para os amigos. Você vai vendo o prefácio depois, né? Eu escrevi realmente para deixar, não tenho que deixar bem material, mas eu posso deixar o meu patrimônio cultural tá aqui. Que legal. E ficou para a cidade e para os amigos, então eu não quero perder nenhum. Muito, muito bom. A gente está com uma participação agora no telefone, vamos saber quem está na linha com a gente. Alô, boa tarde. Alô, é Vicente, aqui do Jardim dos Indústrias. Oi, eu sou muito Vicente. amigo do Valdir, viu? Tudo bem com o senhor? Nós somos amigos há muito tempo mesmo. Eu fico contente do lançamento do livro dele. Ele merece um cara que batalha muito pela cidade, um jacariense mesmo, viu? E nós nos conhecemos há muito tempo, viu? Eu nem vou falar quanto tempo, e o Valdir também não deve comentar quanto tempo, então vamos descobrir a idade da gente. Olha, ele tá te ouvindo aqui, viu? É muito tempo assim mesmo, Valdir? O Vicente é um dos meus herdeiros, o testamento é dos meus herdeiros. O Vicente é amigo de muitos e muitos anos, gente. Mora na mesma rua que ele, inclusive, no mesmo bairro que ele, né? É uma pessoa dedicada também, gosta de divulgar literatura, é uma pessoa, amigo assim que a vida me deu e só posso agradecer. Manda um abraço para ele, então. Vicente, obrigadão, eu tô com o seu livro para entregar. A gente não se encontra nessa banca do Jornal Sul, mas tá separado o seu lá, tá? Vou te levar ainda, sem falta, tá bom, Vicente? Capucho, um abraço, parabéns pelo lançamento do livro, viu? Tá, obrigadão pela amizade de tantos anos também, tá, Vicente? Só falei para a Ana Lúcia você não comentar o tempo que a gente se conhece, então vai descobrir a idade da gente, né? Só vou contar que inaugurou a estação rodoviária Presidente Kennedy. O tempo que eu tinha cabelo e você também tinha, né? Hoje nós dois estamos diminuindo os cabelos, né? Tá bom, 2 cacos, velho. Valeu, Vicente. Capucho, um abração, boa sorte, viu? Tá, obrigadão, abraço, tá? Vicente, Deus abençoe. Tchau. O seu Vicente também é uma cabeça pensante, né? Que bom ter esse tipo de participação e a delicadeza do Valdir na escrita também, né? Esse livro eu fiz para os meus queridos, aquelas pessoas que eu amo e que moram nessa cidade, né, Valdir? Eu estou deixando para Jacareí, só ideia depois, Ana, e para os amigos. Minha vida é em função deles, né? Eu voltei para Jacareí porque aqui é minha terra, eu vou deixar, eu quero morrer aqui, né? Eu acho que tem que retribuir a Jacareí o que ela me deu. Até o assunto de voltar depois é sobre isso. Esse amor por Jacareí, eu acho que todo mundo tem que expressar. Antes até da gente falar das crônicas, dos contos, eu queria que você falasse rapidamente, antes que a gente esqueça, dessa convocação que você já está fazendo, inclusive, para um segundo livro, que será um livro de crônicas. É isso mesmo? Exato. Eu estou trabalhando junto com o Benedito Veloso também. Acho que nós queremos pegar o máximo possível de autores, especialmente quem nunca teve chance de nada publicado em livro, tá? Para que façam crônicas sobre Jacareí. Então o assunto é falar de Jacareí. Pode ser de um fato acontecido, pode ser história de uma rua, de um personagem da cidade, tipo Tinguera, lembranças que a pessoa tem da infância dela, mas são crônicas, você brinca, são declarar crônicas de amor para Jacareí. Qualquer pessoa pode participar, basta mandar um e-mail, quem quiser anotar aí, tá? É Jacareí, crônicas da cidade, @gmail.com. Jacareí, crônicas da cidade, @gmail.com. O Veloso vai separar essas crônicas, né? Vai revisar algumas, se tiver que fazer alteração, devolve ao autor para que ele aprove a alteração, para que conste um livro, vamos tentar aprovar na LIC, e para ser lançado em abril ainda na Universidade da Cidade. Seria um presente para as escolas, alguns oradores. A ideia é fazer 1.200 exemplares. E vai ser um custo baixo, que todo mundo está abrindo mão de receber os direitos. Ninguém vai receber nada por isso, todos vão trabalhar no livro, né? Para ser o quê? O meu livro hoje mesmo, Ana, eu vejo professores usando em sala de aula, te falei. E são contos. Agora imagina pegar uma classe e ler histórias de Jacareí. Histórias reais, crônicas. Reais, declarações de amor por Jacareí. É livro para durar 100 anos, 150, vai estar sempre circulando um livro desse. Fazer parte do acervo de escolas e do coração de jacareenses, né? Então, a ideia é essa. Quem quiser participar, mande um e-mail para nós. Vamos fechar agora dia 30 de setembro, nós temos que fechar para calcular quantas páginas dariam, né?
E é para ser um presente do Jacareí no aniversário do ano que vem, tá bom, gente? É para lançar em abril e vou torcer para ser aprovado na LIC também, né? Muito bom. Inclusive, essa questão das crônicas, né? As pessoas podem mandar para vocês, se eventualmente aí não tiver uma orientação para uma crônica, o tamanho mesmo do texto. Olha, eu tenho alguma coisa aqui escrito sobre Jacareí, mas não sei se isso é uma crônica, não sei se é um poema, o que é. Vocês me ajudam? Ajuda também, né? Ajudam. Até coloquei nas redes sociais, tem uma regra estabelecida de palavras, mas eu sei que estoura, mas nós vamos adequar depois. A gente faz gestão de adequação para cortar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Que mande a crônica, não se preocupe. Nós damos orientação depois do que pode ser feito e como deve ser feito também. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho do seu livro, Valdir. Ele tem, então, são 20 contos, né? E a diferença de conto para crônica. São contos são histórias fictícias que saíram dessa cabeça do Valdir durante esses últimos anos. E me diga uma coisa, tem um dedinho ali, um pano de fundo real, uma inspiração real? Tem. Metade dos contos, 10 deles baseiam um acontecimento real. Tem uma história minha do meu irmão engraçadíssimo, da antiga Rádio Clube Jacareí, que todo mundo brinca essa crônica. Tem uma amiga minha, Maria Tereza Valério, um fato aconteceu com ela. Ela postou no Facebook uma situação engraçada. Eu pedi para autorizar se escrever como sendo um conto. Foi premiado em Ubatuba, inclusive, esse conto. Então tem muitas histórias aí que eu presenciei e adaptei, lógico. Tem a liberdade poética, eu posso acrescentar coisas como posso eliminar, né? Então eu pego um fato qualquer e em cima disso eu faço uma história. A abertura do livro mesmo é uma história engraçadíssima, de um cara que traía a mulher com a amante, é uma história engraçada demais, todos comentam, nossa, essa história ficou ótima, não sei o quê. E aconteceu com um amigo meu. Quem ler a primeira história do livro, um desastroso Dia dos Namorados, tá muito marcante essa aí, tá? Quando você diz assim, aconteceu com um amigo meu, você pega aquela história que é um pano de fundo. Pode Exatamente. ser que você mude algumas coisas. Eu mudo radicalmente. Principalmente o nome. Não escondo. Tem casos que eu mantive. Da Maria Tereza é um fato curioso, engraçado, mas tem fato quando é amigo que vacilou, tem que mudar, né? Aí não dá. Tem que proteger os amigos também, certo? Mas é importante a gente explicar para o povo aqui que está ouvindo a Rádio Mensagem por que se muda nome, local, etc. Nem se você quisesse, você não poderia colocar esses dados, Exatamente. Né? Isso é importante dizer. Por quê, Valdir? A primeira coisa, se você colocar a foto de alguém, acontece na internet muito isso, por foto de alguém sem autorização, você vai levar processo, a pessoa pode processar. Você usa um fato real e põe o nome real da pessoa, você também corre esse risco. Pode até se achar amigo e deixou, mas você tem que pensar que ele tem familiares, envolve terceiros, daqui a pouco a família dele, ele vai falecer, um filho dele aciona, tem processo disso aí. Então, qualquer coisa do Brasil vira processo hoje, né? Então, se prevenir com isso, tomar todo cuidado possível para não deixar isso for um fato que pode denegrir a imagem ou uma coisa que a família possa vir a saber. Não evitem isso, troque o personagem e mude radicalmente. Se ele é magro, fala que ele é gordo. Se é baixo, escreva que ele é alto. Se é careca, que ele é cabeludo. Não deixe pistas. Não deixe pistas. Sua pessoa real, às vezes. E também essa questão da localização, quando a gente fala de obras autorais para concursos, pode ser um fator aí que prejudica esse autor, né? Exato, que o concurso, que é o meu hobby, né? Eles pedem você fazer com pseudônimo, primeira coisa. Regulamento é claro, não pode ser um pseudônimo, algum fato narrado na sua história que identifique de quem você é ou de onde você é. Então, sempre que eu uso, eu tenho que estar pseudônimo. Menina de saia, não posso pôr menino de Jacareí, porque esse cara é de Jacareí. Ou é do Vale do Paraíba. Localização você não pode colocar. Não posso colocar, nem no texto também, nem no texto. Eu falo uma cidade mineira. Eu sou de São Paulo. Então, eu mudo o estado. Ah, legal. Mas nunca é muito preciso, assim, né? Geralmente, os jurados já não gostam disso, que eles decidem, né? Então, assim, rapaz, às vezes, posso supor, um concurso em Caraguá eu ganho. Mas o conto dele dizia que ele era do Vale do Paraíba e induzia o jurado. Então, não faça isso. Eu tenho um conto até nesse livro aqui, que uma vez eu narro a história de um cara que veio, essa história é verdadeira. Ele veio do Maranhão para ver o final da Libertadores, torcer pro Corinthians. Ele vendeu a geladeira, veio a televisão, largou a mulher e os filhos lá e veio ver o jogo. E algumas emissoras de televisão entrevistadas enaltecendo o torcedor que vendeu os bens para ver o Corinthians jogar. Isso que é torcedor. Era um imbecil que largou a família morrendo de calor, sem geladeira e sem televisão em casa. Esse fato escreveu uma história falando de um corintiano. Aliás, eu não gosto de Corinthians, tá, gente? O pessoal disse, não faça isso. Fale um torcedor, nunca diga o time dele. E quem vai julgar... Pode ser um corintiano, pode ser um cara que
que vai mexeu com o meu time. Essa reação é natural, nós somos humanos falíveis. Muita gente, um fato desse, já acha que está mexendo com ele, né? Então eu remexi no texto no torcedor. Qualquer um vai saber que é um corintiano, mas eu não escrevi você corintiano, tirei a palavra corintiano do texto. Muito bom, muito bom. Hoje a gente está conversando aqui com o Valdir Capuzzi, ele está falando um pouquinho desse trabalho, né, da literatura que ele vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos também. Antes da gente ir para o intervalo, Valdir, só queria que você falasse para mim de todos esses contos, mais uma vez elogiando o trabalho do querido Paulo Denquena. O Paulo Denquena, que fez essas ilustrações, que ficou um misto de uma coisa assim meio vintage com ilustrações muito atuais. Então ele foi muito feliz nas ilustrações, uma delicadeza, uma pessoa de uma visão muito particular, assim, deu um suspiro muito legal para o livro também e traduziu essas histórias tão lindas contadas pelo Valdir. Me diga uma coisa, de todas aqui, qual que você chama a atenção do leitor para a leitura, ou aquelas que, ou alguma que te deu mais trabalho, te deu dor de cabeça? Foi cada um é um filho, né? Mas tem uma aqui que eu chamo Concurso da Floresta Amazônica. Tem 5 premiações nesse conto, inclusive uma delas em Portugal. Que eu escrevi, veja bem, meus netos eram pequenos ainda, os menores, eles pensavam que tinha girafa na Amazônia, igual fala hoje, está queimando girafa lá, né? Então para eles tem urso, girafa, rinoceronte, aquelas coisas, né? Eu fiz um conto para dizer o que tinha na Amazônia, para eles entenderem que bicho que tinha lá. Mas como são a variedade, são os nomes que para eles não pegou. Aí eu peguei e falei, bom, guardei aquele conto. Aí, vi na empresa que eu trabalhava, tem aquele conflito. Quem é o melhor departamento? O comercial, porque vende anúncio. Mas se não é a produção, produzir vai vender o quê, né? Se não é o financeiro controlar as finanças, montar o preço, pode vender com prejuízo. Então, toda empresa tem uma briga interna, qual departamento é mais importante? Todos acham que é o seu. Então eu adaptei esse conto usando a empresa como modelo. Todo mundo, ninguém conhece os demais da Amazônia, como ninguém conhece o que o outro faz, né, da empresa. E virou um conto muito filosófico até. E foi tão bacana, como realmente ficou, né, que foi usado em Maringá, quando eu trabalhei lá, o pessoal de psicologia usava como dinâmica de grupo nas empresas. E levaram as alunas, Valdir? você vai ler depois, você vai ver como tem fundo nisso. Porque eu cito os bichos da Amazônia aqui. Metade, com certeza, você não conhece pelo nome. E nenhum de nós conhecia, eu também não, fui procurar. Eu cito árvores da Amazônia e uma disputa de animais, que os passarinhos queriam que os sapos não cantassem na floresta, porque o sapo cantava tão feio e os passarinhos se incomodavam com o barulho dos sapos. Então eles queriam proibir os sapos de cantar, a história começa aí. E para mediar o conflito, uma coruja, que é símbolo da sabedoria, foi a mediadora, chegou a uma solução maravilhosa no final. Tá? Então você vê como tem profundidade, você pode contar para crianças, pode contar para adultos, usar em trabalho de grupo, qualquer empresa dá para adaptar esse conto, qualquer classe dá para adaptar esse conto também. Para mim é o meu conto preferido do que está no livro. Mas outros, olha essa vertente desse talvez escritor. pela construção dele que te chama a atenção, né? Veja, pessoal, assim, a cabeça de uma pessoa, um escritor, né? E aí a gente está falando de um escritor que começou tardiamente a escrever e hoje está alcançando aí esse trabalho lindíssimo que é um livro publicado. Como funciona como se fosse um novelo de lã, que ele puxa ali um fiozinho e aí ele vai puxando, vai vindo outras coisas. O escritor, ele precisa, eu falo porque quando eu vou escrever eu preciso de um gatilho, né? E para mim funciona muito essa agressividade no bom sentido. Isso me motiva a escrever. Quando alguma coisa me revolta, quando eu escrevia para jornal, era o que eu queria colocar no papel. Mas eu precisava ter essa motivação da agressividade no bom sentido da palavra, né? No sentido de isso está me incomodando socialmente falando. Cada escritor tem um novelo para puxar. E aqui você trouxe a questão, né, de uma conversa com os netos, resultou num conto que foi utilizado até em dinâmica de grupo. Isso é fantástico. Tem empresas por psicólogas da Universidade de Maringá. Muito bom, muito bom. Hoje a gente está conversando com o Valdir Capuzzi. O Valdir é escritor. Uau! Muito bom. Está lançando esse livro, é o Testamento, é um presente para a cidade de Jacareí. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com mais informações no programa Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui.
Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 58 minutos, aqui conversando com o Valdir Capuzzi, dando risada, lembrando de umas histórias aqui de Jacareí. Jacareí tem muita história, viu, minha gente? A gente precisa de autoestima. O jacareense precisa de autoestima, precisa se reconhecer, né? Parar com essa comparação eterna com São José dos Campos. São José é outra cidade maravilhosa que o jacareense também ama, mas o jacareense particularmente precisa de autoestima, de reconhecimento e de amor por essa cidade. E uma ocasião muito positiva para isso é, então, extravasar esse amor, né? Colocar no papel qual a história que você tem para contar de Jacareí. O Valdir vai fazer aí, junto com outras pessoas, esse compilado das crônicas de histórias reais do município de Jacareí. Para fechar o nosso programa, Valdir, eu gostaria que você reforçasse então essa mensagem. Infelizmente o nosso tempo passou voando. E desse o serviço também para o pessoal mandar essas crônicas. Ok, gente, por favor, vocês que gostam de Jacareí realmente, escrevam suas histórias, as boas lembranças, fatos, causos, coisas do folclore, né? E envie para o e-mail jacareí@gmail.com. Elas serão recebidas, revisadas, se tiver que mexer, nós vamos mexer, comunicar ao autor para que ele aprove a alteração feita. Mas uma coisa importante, gente, vou deixar bem claro, para falar de Jacareí no bom sentido, são declarações de amor, são crônicas, nós brincamos. Para falar mal, continue usando o Facebook, por favor, tá? Não é para usar esse coletânea nossa para criticar a cidade, não. Vou enaltecer, ela tem de bom, ela tem muita coisa de bom. A Ana falou de Jacareí e de São José. Nós temos uma agenda cultural vastíssima, São José também tem. O mal nosso é São José é melhor. Eles vêm muito para cá, dizem que aqui é melhor a cultura. As duas cidades são ótimas, oferecem vários programas culturais. Pessoas querem chorar muito, reclamar, criticar e não aproveite o que tem. As duas cidades são fantásticas. Aproveite as duas agendas, os parques das duas cidades, e a cultura tem que estar bem à frente, gente. Não perca o tempo com coisa boba não, tá bom? Exatamente. A gente só dá conta, assim, quão Jacareí é maravilhosa quando a gente vai para uma cidade bem longe, aquela que você anda e não chega a lugar nenhum, no meio do nada, que não tem nada. Aí você para e pensa, meu Deus, como eu estou num paraíso e não sei, né? Então, a gente tem que se comparar do lado positivo também, né? De ver o quanto que a cidade oferece, várias possibilidades, tem as suas limitações, mas também tem um olhar mais otimista, né? Como disse aí o Valdir, de crítico, o mundo já está cheio demais, né? Vamos tentar ser um pouquinho... Não tem espaço a mais, não tem mais espaço. Valdir, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Fico muito feliz por você. Embora não seja escritor, eu fico imaginando a sua alegria de chegar a esse resultado. E volte mais vezes aqui na Rádio Mensagem também, viu? Ana, obrigado. Espero que tenha novos convites, sim, sabe? Talvez um novo livro de crônicas, mas quando precisar, estou à disposição. E volto a pedir, então, professor que me escuta, pode nos convidar, eu vou na sua sala, levo outros escritores comigo, que a literatura tem que estar na frente. E agradeço à Rádio Mensagem pela oportunidade de usar as vozes do rádio para divulgá-la, tá bom? Obrigado, uma boa tarde a todos. Maravilha. E você fica agora com Comunicação Total, essa dupla dinâmica que voltou a atuar aqui na Rádio Mensagem, nas tardes da Rádio Mensagem, é o Márcio Buim e também o Marcão no Comunicação Total, trazendo alegria para você nessa terça-feira. É o Comunicação Total na sua Rádio Mensagem e amanhã estaremos juntos no Jornal da Mensagem às 7h30 da manhã. Um grande abraço para todo mundo e até lá! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.